E aí, pessoal, beleza? Agora a gente vai entender como é que funciona um acelerador de partícula. Para que eu vou querer acelerar uma partícula? Para que eu vou deixar ela mais rápida? A gente tem a matéria, que é constituída basicamente de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam no núcleo do átomo. E o próton e o nêutron têm uma massa muito gigante se comparado ao elétron. A massa do elétron é praticamente desprezível. Então, a gente induz que a massa, que é a estrutura íntima da matéria, né, ela está concentrada no núcleo. Então, a gente precisa estudar o núcleo. Só que o núcleo é feito de prótons e nêutrons. E o núcleo, ele está predominantemente positivo. O que acontece? Por conta disso, né, como é que a gente vai estudar essa matéria? Como é que a gente vai bombardear esse núcleo atômico? A gente vai ter que bombardear principalmente com partículas alfa. Só que as partículas alfa são positivas. Então, você vai ter uma repulsão entre a partícula alfa e o núcleo. Como é que eu vou vencer essa repulsão eletrostática? Eu tenho que aplicar uma grande energia cinética nessa partícula alfa. Essa partícula alfa tem que vir com muita energia cinética. Então, eu preciso acelerar essa partícula alfa para conseguir bombardear esse núcleo e entender a estrutura íntima da matéria. Basicamente, é para isso que serve um acelerador de partícula. Bom, então vamos tentar entender como é que funciona isso daqui. Ó. Você vai ter aqui a partícula alfa, que ela é predominantemente positiva. O núcleo atômico também, né, que o átomo, essa parte aqui é positivo. Então, você vai ter uma repulsão eletrostática e a gente precisa vencer essa repulsão eletrostática fornecendo muita energia cinética para essa partícula. E é por isso que a gente vai ter os aceleradores de partícula. Então, aqui a gente representei aqui para vocês um acelerador de partícula. Essa região aqui, ó, a gente vai chamar uma região, vou chamar de D. E aí eu desenhei sobre perspectiva aqui, ó, de cima, visto de cima. Então aqui a gente tem uma região de D e aqui a gente tem outra região de D. E essa região aqui, ó, entre os Ds, tá? Beleza. Então aqui, ó, fiz outra representação e mais uma. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Então, entre os Ds, você vai ter a atuação de um campo elétrico. E na região do D aqui, você vai ter a atuação de um campo magnético. Isso tem diferença? Claro que tem. Vamos tentar entender. É o seguinte. Um campo elétrico, ele acelera uma partícula. E o campo magnético, ele não acelera a partícula, mas ele muda a velocidade da partícula no quesito de trajetória. Né? Ele muda, por exemplo, a direção e o sentido da velocidade. Basicamente é o seguinte. Ó. Vamos pensar o seguinte aqui. Ó. Você tem uma partícula positiva e você tem uma região negativa. Esse campo elétrico, ele criou aqui uma região negativa. E essa partícula aqui é positiva. Então, essa partícula positiva vai querer chegar nessa região negativa. Tá. Então, mas quem criou o campo, essa região aqui essa região negativa? Foi o campo elétrico. O campo elétrico é capaz de criar uma região positiva e é capaz de criar uma região negativa. Então, vamos voltar aqui, ó. É o seguinte. Vamos pensar que aqui a gente tem uma partícula positiva, tá? Pode ser a partícula alfa, partícula positiva. Então, eu preciso ter um campo magnético aqui nessa região que me permita fazer o seguinte, ó. Que aqui seja negativo e aqui seja positivo, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Se aqui for negativo e aqui for positivo, essa partícula, ela vai querer se deslocar para cá. E é isso que está acontecendo. Beleza. Tá? Só que aí quando ela se desloca para cá, então ela vai fazer isso daqui. Ó. E o campo magnético, ele é capaz de entortar a velocidade, capaz de entortar a trajetória da partícula. Aí o campo magnético vai entortar, certo? E a partícula vai chegar aqui, ó. Só que lembra que a gente acabou de ver que aqui tem que ser, se aqui é positivo, né? É interessante que aqui seja negativo e aqui fique positivo para a partícula vir para cá. Aí quando ela sai, né, ela sai aqui, ó. E eu quero continuar acelerando essa partícula. Eu quero continuar acelerando. Então, para mim acelerar, né, para fazer com que ela ganhe velocidade aqui precisa ser, considerando que ela continua, né, não vai mudar a carga, vai continuar sendo positiva. Então, aqui tem que ser o quê? Negativo e aqui positivo. Ou seja, eu tenho que inverter a polaridade desse campo magnético, desse campo elétrico. Eu tenho que inverter. Então, ora o campo magnético vai apontar para cá, ora vai apontar para cá e vice-versa. Então, eu tenho que ficar alternando. Né? Isso dá para fazer com uma corrente alternada. Beleza? Então, a gente precisa ficar alternando isso. Bom, agora vamos vir aqui para essa região de campo magnético. É o seguinte. Basicamente, a gente tem aqui uma trajetória circular. Tá? E a gente tem um campo magnético. Se a gente tem uma trajetória circular, a gente tem uma força resultante centrípeta. Uma força resultante que aponta para o centro. Então, força resultante centrípeta. E quem está causando essa força resultante centrípeta
essa força magnética. Então, a força resultante centrípeta acaba sendo ocasionada, acaba sendo igual à força magnética. Tá. E a força resultante centrípeta tem uma fórmula, que é mv² dividido pelo raio. E a força magnética tem outra fórmula, que é carga, velocidade, campo magnético e o seno do ângulo entre velocidade e campo. Só que a gente está considerando que esse campo seja perpendicular, né? Essa região, o campo está para cá, perpendicularmente à trajetória da velocidade aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus. E o seno de 90 acaba sendo 1, tá? Então, aqui vai ficar 1. A gente pode cortar esse termo com esse termo aqui, com essa parte dessa velocidade. Se a gente fizer uma manipulação, ó, vai passar o raio para cá, aqui para cima. Então, o que vai sobrar aqui? Vai ficar mv e passa esse termo dividindo. QB. E aí o raio vai ser igual a isso. Habib mv1 kib. Esse aqui é a fórmula do raio. Beleza. Vamos tentar entender agora o que está acontecendo. É o seguinte. Nessa região entre os Ds, a gente tem uma região de campo elétrico. E nos Ds, a gente tem uma região de campo magnético. O que o campo elétrico faz? Ele acelera a partícula. O que o campo magnético faz? Ele entorta a partícula. Então, vamos lá. A partícula ela vai entrar aqui, nessa região. Né? Ela vai sofrer aceleração, ela vai sofrer um aumento da velocidade. Né? Então, a partícula vai começar devagar e vai começar a acelerar. Né? Vai começar a ficar rápida. Quando ela entra aqui, ela vai entrar com a velocidade que ela ganhou durante todo esse percurso. Beleza. E essa velocidade, ela está aqui, ó. Aí, o campo magnético, ele vai atuar nessa partícula, entortando a velocidade dela. E essa partícula, ela vai sair daqui. E agora, eu vou ter que inverter a polaridade do campo elétrico para fazer com que a partícula continue aumentando a sua velocidade. Né? Porque se eu não invertesse a polaridade desse campo elétrico aqui, o que ia acontecer? A partícula ia acelerar aqui, mas depois quando ela viesse para cá, ela ia sofrer um retardamento, ela ia ficar mais devagar. Então eu preciso inverter essa polaridade para ela continuar acelerando. Quando ela vem para cá, ela acelera. Quando ela vier desse sentido, ela acelera. E por aí vai. Então, o que acontece? A partícula ela vai vir aqui, está acelerando. Beleza, chegou no campo elétrico, chegou no campo magnético, vai dar uma entortada. Aí, chegou aqui, ela vai voltar para o campo elétrico já invertido a polaridade e vai continuar acelerando, acelerando, acelerando. Aí vai chegar nesse campo elétrico, vai dar uma entortada. E aí vai de novo chegar no campo elétrico com a polaridade de novo invertida. E acelera, 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 acelera. Beleza. Chega no campo elétrico, chega no campo magnético de novo, dá uma entortada e faz isso. Agora, se vocês repararem, é o seguinte. A gente tem aqui ó, a primeira trajetória, tem esse raio. A trajetória maior tem esse raiozão. Aí depois vem outra trajetória que vai ter um raio maior ainda e o raio vai aumentando, aumentando, aumentando. Por que o raio aumenta? Porque cada vez que eu estou inserindo a partícula aqui nessa região, né, o campo elétrico está fazendo o quê? Está aumentando a velocidade. Então, aqui ó, aumentou a velocidade. Agora, aqui, aumentou a velocidade nesse percurso e de novo aqui, ó. Então, cada vez que ela passa aqui, nessa região, a velocidade vai aumentando. E é por isso que o raio aumenta. Por quê? Porque olhando para essa fórmula, quanto maior for a velocidade, maior vai ser o raio. Então, por exemplo, aqui, ó, ela vai entrar com uma velocidade de 10. Não sei, 10. Beleza. Aí daqui, ela vai entrar com uma velocidade de 100. Aí aqui, vai entrar com uma velocidade de 1000. Então, por isso, quanto maior a velocidade, maior o raio. Então aqui, ó, a velocidade é 10, vai vir para cá. A velocidade é 100, vai ficar um raio assim. A velocidade é 1000, vai ficar um raio assim. E aqui, ó, vamos supor que é mais ainda. Então vai ficar um raio maior ainda. Beleza? Então, né, essa aqui foi basicamente o que eu tentei representar para vocês aí, esquematizar. E aí essa partícula, ela vai aumentando o raio, né? Porque a velocidade está aumentando, quanto mais velocidade, mais raio, até que chega uma hora que ela acaba saindo pela lateral e colidindo eventualmente com um núcleo atômico que esteja aqui. Beleza, gente? Bom, espero que dê para vocês terem entendido aí.
Entendido? Show? Bom, valeu, gente. Até mais, é isso.